Salve peixeiros, com muita honra e com espírito renovado pela recuperação que ainda está por vir. Bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz depois de 12 dias e de modo que exatamente por isso que eu vou dar minhas considerações iniciais, a razão do porquê eu fiquei tanto tempo sem gravar vídeos, falar dos conteúdos a respeito do Santos, que parece por muitos santistas por aí, por motivos óbvios, depois de um emaranhado bombardeamento de notícias ruins que repercutiram na Vila Belmiro, o transfer ban, os contratos do Neymar, etc, etc. Então, seguindo o princípio de que quando você não se sente bem para falar, em meio a tanta notícia ruim, tanta negatividade que paira ainda no ambiente do Santos, melhor você não fala nada, só você acompanhar essa maré de notícias aí que fazem dar a impressão de que o clube está sendo implodido de propósito. Então, deixei quieto, deixei realmente as coisas serem faladas aí, serem divulgadas, até poder parar um pouco essa disparada de notícias em torno do Santos, essas revelações que fazem a gente realmente jogar a toalha, mas como uma forma de resistência a gente produz aí vídeos para de uma forma ou de outra poder colaborar o que for possível, o máximo do seu alcance para que as coisas no Santos melhorem. Então, por esse motivo, realmente, eu acabei ficando aí por 2 semanas somente observando, somente tentando analisar tanta coisa complexa, tanto assunto aí para falar, a cada transfer ban, por exemplo, a cada vazamento. O Santos é o clube, acho que o mais vazado do futebol mundial, não só brasileiro, mas acho que todo o planeta. E para encerrar a minha consideração inicial, antes de chegar a esse momento aí positivo, uma dose de alívio, só dando um pitaco aí no mundo dos assuntos aí negativos, que diz respeito aí ao vazamento do contrato, os termos do retorno do Neymar para o Santos Futebol Clube, que na verdade não foi vazamento coisa nenhuma, não foi nenhuma novidade, não foi nenhuma coisa absurda como da forma como foi vendida, é que o cidadão que acabou tendo informações privilegiadas, um dos influenciadores que nós temos aí no Santos, para dar uma dimensão de tanta coisa que está errada da Belmiro, até gente em volta do clube que poderia dar alguma dose de contribuição positiva, mas na verdade está atuando por interesses, digamos, escusos ou espúrios, como dizia o senhor, o presidente impeachmentado numa certa declaração dele, usando o site oficial do clube no seu primeiro impeachment. Espúrio, exatamente isso. Tem tanta coisa errada no clube que até mesmo aqueles que você aparenta estarem ajudando, na verdade estão atuando com outras intenções. E o mesmo cidadão que ano passado teve acesso exclusivo aos contratos de renovação automática, na época que o Alexandre Galo ainda era o gerente de futebol, foi mesmo que ainda possui informações privilegiadas, ou somente ele, penso que só foi somente ele, a respeito aí do vazamento dos termos do contrato do Neymar, da vinda dele, da sua segunda passagem pelo Santos, que na verdade não foi nenhuma novidade, mas foi vendida como se fosse. Uma prova disso é que já em fevereiro, isso já havia sido comentado por um outro blog, que, ao contrário dos influencers aqui em volta, nem é santista e nem torce para o Santos e tá cagando pelo que acontece no clube, mas faz eco. É uma prova de que também não precisa ser santista ou mesmo algum influencer com intenções por trás para ter acesso a informações que deveriam ser privilegiadas e confidenciais para o clube. O que foi divulgado, até foi reproduzida, repetidoras de papagaio de pirata como o GE, Gazeta Esportiva, o UOL a respeito do Neymar, no contrato dele, já havia sido vazado em fevereiro. Ou poucos dias do retorno dele, do Ney Day, de toda a repercussão, do que se foi, da toda a euforia da torcida pelo retorno dele, já em fevereiro, no início daquele mês, já havia gente printando o contrato do Neymar. Tudo aquilo que foi divulgado semanas antes aqui, já poucos dias do retorno dele, já havia sido vazado. Vou dar até os créditos aqui.
o Paulinho do blog. Um cidadão que talvez nem seja muito bem quisto pelo próprio círculo dos jornalistas, talvez seja por isso que não foi tão, digamos, difundido na época, mas que foi divulgado por ele, no blog dele. Um cara já conhecido, tem até passagens por criminais, ficha criminal, chegou a ser preso. O Milton Neves chegou a entrar com processo com ele, não sabe quem é ele. Mas é uma prova de que não somente o cidadão que divulgou, como se fosse um furo de reportagem, tem informações confidenciais. Um cara que passa poucos quilômetros da Vila Belmiro também tem contatos, tem tentáculos de gente de dentro do clube que vaza essas informações. E é até mais privilegiados do que muitos santistas, que até inclusive estão conselheiros de primeira viagem. Para você ver que sabe, o ambiente é tão carregado, isso é só um assunto complexo que vale para um vídeo sozinho falando sobre isso. Fora os transfer bans, fora as propostas, por exemplo, do Gabriel Brazão para sair, a comissão, a possível comissão pela vinda do Tassiano, sabe? Então por isso que eu tentei tentar ser mais positivo possível, a positividade, porque fazer eco de tanta negatividade não ia me fazer bem, não ia fazer bem para quem estiver assistindo, porque o torcedor santista quer esquecer, quer uma virada de chave. E que essa vitória agora, diante do Vitória, fora de casa, talvez seja um alento. E a única boa grande notícia de todo esse emaranhado de bombardeamento de notícias ruins que se viu na Vila Belmiro nos últimos dias, vou dizer como um alento, eu poderia comentar isso aqui, não poderia ser passado em branco também. Eu acho que foi a grande contribuição, eu acho que o grande passo de um clube que tem como razão social única de viver é o que se passa dentro do campo. E é o fator que acho que não deveria sequer ter sido passada pelo nosso treinador agora, interino não, o nosso efetivo agora, na sua primeira experiência como treinador efetivo, o Kleber Xavier. Isso não deveria partir dele, deveria partir da diretoria do seu Marcelo Teixeira, que há 2 anos ainda não se tocou e precisa abrir o cofre, pelo menos, para investir numa coisa que está faltando nesse clube, para poder, nesse time, nesse elenco, para realmente iniciar essa recuperação. Que isso partiu da iniciativa do Kleber Xavier, exigindo da diretoria um departamento de psicologia. Mas o Fábio Carille, na sua primeira passagem dele, em 2021, quando o Santos já começava a flertar com o rebaixamento, às vésperas de um jogo com o Fluminense, por exemplo, se você ter uma ideia, ele chegou a contratar um policial do BOPE para fazer palestra motivacional para aquele time. Naquela ocasião, precisava, realmente. É um time que já estava com a moral baixa e precisava de um impulso psicológico para poder se recuperar. E deu resultado. Aquele jogo o Santos venceu a partida e deu, pelo menos, um salto mental, menos de esforço mental o suficiente para poder escapar, pelo menos a primeira vez, do rebaixamento. Só que aí veio 2023, veio o inominável, que achava que não poderia, não era necessário esse departamento de psicologia. Passou-se o rebaixamento, passou-se até a segunda fase do próprio Fábio Carille, que passou também em branco. Muitos diziam que era a moça, que vou dizer aqui, a Juliana Fecchio, mas, sim, nesse exato momento, na conjuntura atual, não era o necessário, não é o suficiente para que o Santos pudesse ter uma inteligência mental, uma fortaleza psicológica para se recuperar, para fazer valer essa reconstrução tão propalada pelo Marcelo Teixeira. E que agora, eu acho que, pelo menos, ouvindo isso da Vila Belmiro, realmente acho que tem uma dose de esperança, uma dose de alívio, se não for uma boa notícia, mas pode ser um grande passo. Tudo gira em torno do que acontece dentro do campo, e essa atitude do Kleber Xavier, acho que pode ser um pequeno detalhe, mas que pode fazer uma grande diferença para que a prioridade do Santos, que eu reendosso aqui, é realmente se manter na Série A, ao contrário do que diz o nosso presidente, realmente se confirme. E hoje, pelo menos essa vitória demonstrou que o time conseguiu pelo menos ter essa inteligência, esse passo, essa virada de chave mentalmente. A equipe que até há poucas partidas, por exemplo, já, se não entrava derrotada, mas já via nos semblantes dos jogadores que alguma coisa faltava.
E faltava realmente essas finalizações no alto. Continuamos sendo a equipe que, embora agora com essa vitória, sendo a pior em termos de aproveitamento de finalizações em todos os times da Série A, até de times que estão atrás da gente, do Sport e agora, se não me engano, Juventude, com essa vitória. 22% de aproveitamento em termos de finalizações, que é a porcentagem, a relação de finalizações ao gol com os chutes, né, que entram para fora, como aquele do Guilherme, naquele passe do Barreal, que, por exemplo, dava motivos para a torcida criticá-lo com razão. Mas aí veio o lance seguinte, que ele converteu aí os números finais da partida, com a cabeçada que ele deu na assistência do Souza. Aí, em termos de positividade, eu vou falando um pouco dessa partida, que pode sim realmente ser um grande ponto aí de mudança para que realmente o Santos realmente se recupere e que tudo isso, né, com reflexo, o produto final de que acontece dentro do campo, pelo menos agora, o que está acontecendo com essa vitória possa realmente desanuviar esse ambiente aí que continua carregado dentro do Santos. É uma partida na qual o Vitória, que tem como especialidade, né, as jogadas aéreas, especialmente as jogadas de bola ensaiada, muitas bolas concentradas pelo lado do Souza, mais uma vez, ou pelo lado esquerdo, que o Léo Godoy teve uma grande ajuda do Barreal, fazendo a cobertura com ele naquelas investidas. Dava para perceber que o time comandado pelo Thiago Carpini, adiantava a sua linha de zaga. Isso acabou dando uma certa vulnerabilidade naquela assistência que o Barreal deu para o Guilherme. E depois, uma jogada construída finalmente, né, o Santos conseguiu realmente finalizar com uma construção de jogada de transição do meio do campo para o ataque, que deu aí o número final, o gol do Guilherme no primeiro tempo. Eu acho que a solidez no meio do campo que o Zé Rafael deu, junto com o próprio Thomas Rincon, que eu sempre critico aqui, pelo menos, embora com a idade avançada, ainda tanto o Zé Rafael quanto o Rincon, deu essa solidez no meio do campo. Ainda temos esse probleminha de uma falta de atitude que os adversários sempre possuem, então, e que tem os chutes de longa distância. O Santos, numa condição atual, deveria finalizar um pouco mais. E também, embora tenhamos alguns espaços aí que fizeram com que o Gabriel Frazão, mais uma vez, fizesse o nome dele e seja cada vez mais preterido aí por outros clubes ao redor do mundo. E não é por acaso, né? E ele está sendo, né, também um grande destaque nesse time, está sendo obrigado a trabalhar demais. A equipe que ainda propicia muito espaço no meio do campo, mesmo com a nossa dupla aí, do Zé Rafael e Rincon, ainda, né, dando um pouco mais de combatividade nessa partida. E continuamos, por exemplo, concentrando muitas saídas de bola nas bolas em cima do Guilherme. Acho que falta um pouquinho mais de variação. O Barreal hoje, por exemplo, poderia ter durado um pouquinho mais da partida. Na minha humilde opinião, se há alguma coisa para se dizer a respeito do Kleber Xavier, é nessa substituições já padrão dele, em que ele tira, por exemplo, o Barreal antes do Benjamin. Eu me recuso a dizer o sobrenome dele. Para mim é Benjamin, pronto. Alguém que, por exemplo, dê algum apelido tipicamente brasileiro pro Benjamin, porque não dá para falar o sobrenome dele. Me desculpe, galera. Para mim é Benjamin, pronto. Mas isso é. Barreal é outro cara que pode fazer a função de meia junto ao lado do Benjamin. Não é somente ele na ausência do Neymar. E hoje eu acho que ele poderia ter tido essa oportunidade, porque além da assistência que ele deu, além da ajuda, para ajudar a Avenida Léo Godoy, que hoje foi um pouquinho melhorzinho na partida hoje, ainda aqui no segundo tempo as jogadas do Vitória se concentravam pelo lado dele. O Barreal acho que poderia ter ficado um pouco mais de tempo, mas aí foi a opção do Kleber. E acho, por exemplo, poderia, em termos de variação, ainda falta lançar ou pelo menos fazerem que o Barreal ou o Benjamin, que tem como seu cacuete também jogar pela ponta, a fazer uma articulação melhor de jogada, explorar as jogadas de linha de fundo pelo lado direito. Que não se viu hoje nessa partida, se viu exatamente por ironia, com mais um menino da base que é o Souza. Muitos que acompanham o Sub-20 falavam muito bem dele e está se reafirmando na lateral. Foi uma partida, talvez ao lado do Brasão, foi um dos melhores do Santos na partida, o jovem mineiro, que está se reafirmando e espera-se que mais uma vez, tomara que não se lesione, porque se o que está acontecendo no time principal também acontece de vez em quando com certos jogadores do Sub-20, na transição também
da categoria de base para o principal. Tomara que o Souza não se lesione, e é um grande nome para o Santos aí nessa temporada, ao lado do Escobar nessa posição também. Por exemplo, aí eu vou falar do fator Neymar, que ainda demonstra que, em termos de físico de ponta para ser convocado no jogador de seleção, ainda, mas não falta muito. Mas isso não é problema do torcedor santista, isso é problema lá do Carlo Ancelotti, sabe? Então, mas a diferença, apesar de tudo que se circunda em torno do retorno dele ou não, em torno do, sabe, o Santos ter vendido a sua alma ao demônio, eu falar da família Ney, não é inegável que ele é o grande referencial hoje do Santos. Tudo muda, quase, ou 50% muda. A moral do time, dá para se perceber que muda quando ele está dentro de campo. Ele está tentando ser um dos mais referências, e lógico, por si só, ele tem essa obrigação moral de ser um cara para incentivar o elenco com essa fase ainda ruim, que nós estamos ainda dentro do Z4. E com a equipe que perdeu um pouco dessa sua referência, tanto com o Benjamin, com a saída do Barreal, para colocar o Tassiano, criticado e merece crítica no contra-ataque, poderia ter propiciado o lance do segundo gol, mas em vez disso, faltou confiança para ele, porque em vez disso ele quis dar o passe para o Neymar, numa condição que ele poderia ter finalizado de longa distância, por exemplo. Então, hoje a equipe demonstra que, pelo menos em termos psicológicos, há uma ponta de esperança, e é isso que acho que deu um grande fator positivo nesse emaranhado aí de turbulência que o Santos apresenta. E o Kleber Xavier, na sua primeira vitória dele, foi agraciado com essa vitória. Espera-se que mesmo nesse momento que talvez não seja apropriado para um treinador ou para alguém que está começando a carreira de treinador, seja pelo menos que todo o torcedor santista espera, realmente conseguir sair dessa situação. O fato de a gente conseguir se manter na Série A já é uma grande vitória, apesar de tudo que se falava, das expectativas que foram vendidas pela gestão do nosso Marcelo Teixeira, que está fazendo de tudo para implodir o clube de vez. Então, por isso que, sabe, que eu queria ser bem positivo aqui. Sabe, o emaranhado, tentando falar aqui, formular uma coisa de mais incentivo, de mais positividade, mas só que o ambiente ainda é carregado. Vocês podem ver o que eu estou falando aqui, mas o importante é a gente seguir com otimismo dentro do campo. E essa ponta de otimismo que se viu hoje, essa resistência que o Santos teve hoje para segurar o placar e conseguir esses 3 pontos, pode ser um fator fundamental para que na próxima partida, diante do Botafogo, vamos ter aí um amistoso contra o Red Bull Leipzig, que faz parte aí, inclusive, do contrato do Neymar, por exemplo, que possa servir para que esse amistoso possa servir para que, num jogo difícil na Vila Belmiro, sirva para a gente realmente fazer essa arrancada e sair mesmo dessa situação. E uma menção aí honrosa também para os meninos da base que entraram. Um bom tempo que teve a personalidade na Copa do Brasil, sendo o último das cobranças convencionais a bater o pênalti, e demonstrou personalidade novamente. O Lucas Meirelles, talvez sem nota, que entrou no lugar do David, e a bola precisa chegar muito nele, por exemplo. O David ainda continua um pouco órfão, e se a bola conseguir chegar, seja no David ou no Tiquinho, já é grande meio caminho andado. Então, o que importa são os 3 pontos, e é isso, galera. Agradeço para quem chegou até o final e tenha compreendido do porquê eu não ter ficado quieto nessas 2 semanas. E deixo aí meus votos de apoio para fortalecer o canal, mais um canal para falar do nosso Santos com a profundidade e com o conhecimento que ele merece. Então, vamos dormir um pouquinho mais sossegados. Santos sempre Santos, valeu!